Nas primeiras décadas do século XX, os governos da maioria dos países europeus adotavam regimes políticos liberais. O Império Russo, porém, ainda era governado por uma monarquia absolutista, sob o comando de um czar, que é a mesma coisa que um imperador. O poder do czar não era limitado por instituições legais. Ele comandava o governo segundo costumes e vínculos mantidos com a nobreza rural, os chamados latifundiários, e o setor militar. O Império Russo era o país mais extenso da Europa, reunindo em 1914 aproximadamente 175 milhões de pessoas, uma população heterogênea, formada por povos de diversas etnias, com línguas e tradições diferentes. Para muitos políticos da época, o Império Russo somente se mantinha unificado devido ao governo forte e centralizado dos czares. A economia do país era predominantemente rural, com ênfase na produção de trigo. Mais de 80% da população morava no campo, sendo constituído em sua maioria por camponeses pobres que até 1861 viviam submetidos ao regime de servidão. Mesmo depois da abolição legal da servidão, as condições de vida desses camponeses não melhoraram. Faltavam técnicas adequadas para o plantio e a produção agrícola era insuficiente para atender às necessidades da população. Para governar, o czar contava geralmente com o apoio dos grupos privilegiados da sociedade. Entre eles estava a nobreza rural, proprietária da maior parte das terras cultiváveis do país. Das famílias da nobreza rural provinham os oficiais do exército e os principais dirigentes da Igreja Cristã Ortodoxa, a mais importante organização religiosa do Império Russo. Um setor de camponeses proprietários, os kulaks, os altos funcionários da administração pública, os oficiais militares e um pequeno grupo de industriais também formavam a base de apoio político à monarquia absolutista russa. A industrialização do Império Russo ocorreu posteriormente à da maioria dos países da Europa Ocidental. Foi impulsionada por capitais estrangeiros, provenientes principalmente da França, da Alemanha e da Bélgica, que receberam estímulos para entrar no país durante o governo do czar Nicolau II. Os investimentos industriais foram concentrados em centros urbanos populosos, como Moscou, São Petersburgo, Odessa e Kiev. Nessas cidades, formou-se um operariado de aproximadamente 3 milhões de pessoas, que recebiam salários miseráveis e eram submetidas a jornadas de 12 horas diárias de trabalho. Diante dessas e muitas outras injustiças sociais, os trabalhadores foram reagindo e construindo projetos políticos, num processo de lutas operárias que em alguns casos resultou na criação de entidades inspiradas em ideias socialistas e revolucionárias. O desenvolvimento da industrialização e o maior relacionamento com a Europa Ocidental também aumentaram a influência das novas correntes políticas contrárias ao absolutismo da monarquia russa. Dentre essas correntes, destacou-se o Partido Operário Social Democrata, inspirado no marxismo, que é o conjunto de ideias desenvolvidas por Karl Marx, centradas na crítica da exploração capitalista e na defesa da construção do socialismo. Esse partido, juntamente com outras correntes socialistas que lutavam contra a ditadura czarista, foi violentamente perseguido pela polícia política do czar. Em 1898, o Partido Operário Social Democrata foi desarticulado dentro da Rússia, mas reorganizou-se no exterior, em cidades como Londres, Munique e Genebra, para onde fugiram da perseguição da polícia czarista seus membros mais conhecidos, Georgy Plekhanov, Vladimir Ulyanov, conhecido como Lenin, e Levi Bronstein, conhecido como Trotsky. Em 1903, divergências quanto à formação da ação levaram os membros do partido a se dividirem em dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, palavra que significa minoria, defendiam que os trabalhadores poderiam conquistar o poder estabelecendo alianças políticas com a burguesia liberal. Acreditavam que era necessário esperar o pleno desenvolvimento do capitalismo para dar início à ação revolucionária dos trabalhadores. Seus principais líderes eram Martov e Plekhanov. Os bolcheviques, palavra que significa maioria, acreditavam que os trabalhadores poderiam conquistar o poder de forma imediata.
pela luta revolucionária que derrubaria a monarquia absolutista e transformaria a sociedade russa. Pregavam a formação de uma ditadura do proletariado, uma forma de governo em que o poder político, social e econômico estaria nas mãos das classes operárias, unidas em torno de um partido que representasse operários e camponeses. Seu principal líder foi Vladimir Lenin. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco sobre a história do Império Russo e o início da Revolução Russa. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.